Dia 25 de março, ontem, há pouco menos de 24 horas atrás, o presidente da República fez um pronunciamento que deixou e estabeleceu mais dúvidas com relação à situação do coronavírus. Quero dizer que eu estava em quarentena, estive na semana passada e atrasada com 2 pessoas que testaram positivo, fiz os testes esse final de semana e no início da semana, e felizmente testei negativo. Estou trabalhando recluso, a maior parte do tempo em casa, mas tive que vir à prefeitura, entre outras coisas, nesse momento, para dizer que nada muda com relação às medidas adotadas pela Prefeitura de Contagem, pelo menos por enquanto. A gente segue a cartilha da OMS, do Ministério da Saúde, e que determina que façamos o isolamento social preventivo. Quero dizer aqui com muita serenidade que entre a incredulidade de alguns e a manifestação, sobretudo do setor empresarial, com justiça, que reclamam que o governo, as instâncias de governo se preparem ou que planejem soluções para a crise econômica, o que é mais importante agora é a questão sanitária e a saúde da nossa população. Também não quero entrar no ritmo da histeria e do pavor. A sociedade precisa ter serenidade agora mais do que nunca para lidar com a situação grave que a humanidade atravessa. Seguiremos com isolamento social, as escolas não voltarão, parte do comércio segue, como determinado pelos decretos estaduais e municipais, fechados. Tivemos nas últimas 48 horas muitas inserções de fiscalização no transporte coletivo, especialmente no transporte coordenado pelo governo do estado, porque aqui as linhas administradas pela Transcom vinham cumprindo os horários, agora a gente está fazendo a fiscalização também das linhas administradas pelo governo do estado, os ônibus vermelhos, amarelos, enfim, para que vocês não se esqueçam, as linhas administradas pelo município são as verdes, são as linhas da Transcom. É importante nesse momento que a gente compreenda a complexidade de tudo que estamos vivendo. Eu tenho tentado, na minha casa, conviver mais com os meus filhos, a rotina é sempre delicada, não fugiu do nosso controle e da nossa preocupação de toda a equipe de governo, as medidas possíveis para minimizar ou mitigar os impactos econômicos dessa crise, mas a gente tem como eixo central, as orientações das autoridades sanitárias, é isso que faremos. Temos conversado com as entidades de classe, com representantes dos empresários, lojistas, comerciantes, indústrias, a fim de encontrar caminhos, né? Mas vamos aguardar o start para que a gente volte a falar de economia. Ela é importante, nós estamos fazendo cálculos, projeções, ainda pela manhã conversei por telefone com o secretário de Fazenda, estou sendo muito cobrado, entre outras coisas. 3 coisas têm me chamado muita atenção. A política com as pessoas em situação de rua, a Prefeitura não abandonou essa população, a gente segue com algumas ações, com toda a complexidade em torno desse assunto, que a gente tem que saber que existe um trabalho científico para lidar com essa população, além do afeto, da boa intenção, da humanidade que precisa haver, é preciso cumprir critérios legais e sanitários. A Prefeitura tem uma equipe especializada, tanto na saúde como no desenvolvimento social, para lidar com essa população. O Comitê de Crise tem algumas ações que já estão em curso para que a gente minimize o sofrimento também dessa sofrida população. Os autônomos e aqueles que sobrevivem com que produzem do dia também nos preocupa e a gente tem feito algumas ações. Não existe por parte da nossa administração nenhuma competição com outro prefeito, outra prefeitura, de qualquer que seja do país ou da região metropolitana. Todas as medidas que puderem ser copiadas, que estiverem dando certo, nós faremos sem nenhum constrangimento. Também temos iniciativas próprias que têm funcionado. Registrar aqui meu agradecimento pelo empenho de todas as equipes de segurança, tanto da Guarda Civil como da Polícia Militar, dos bombeiros e dos funcionários da saúde. Esses que já um percentual significativo já estão ou com quadro de estresse ou contaminados, a gente tem baixas importantes, daí a importância do isolamento social. A gente precisa preservar os leitos, a gente não deve atingir esse pico
pelo menos nas próximas semanas, para que a gente consiga sair disso com o menor impacto na vida das pessoas, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista econômico. O importante agora é serenizar. Não vou me pautar pelo chamamento do presidente da República, seguiremos aqui, eu acho que eu e a maior parte dos prefeitos de Minas Gerais e dos governadores do país, seguindo a orientação e a experiência do mundo, né? As principais práticas que deram certo no mundo. Vamos fazer o isolamento social até segunda ordem. Se o nosso comitê, no entendimento com as autoridades sanitárias do país, percebermos que a gente pode retomar gradativamente as atividades econômicas, o faremos e é o que desejamos. Mas nesse primeiro momento, sigo agradecendo a adesão da maior parte da nossa população, dizendo que o nosso desejo e a nossa fé vai na direção de que passemos por isso e que soframos o mínimo possível. Mas para que isso aconteça, é necessária a unidade, tudo que a gente não precisa, já que a gente enfrenta uma crise sanitária, uma crise econômica, é estabelecer agora também uma crise política. O país precisa seguir unido e esse é o meu desejo. Cada um no coração aí, na cabeça, siga fazendo a sua parte da melhor maneira possível e vamos contar os dias para a gente viver uma vida normal, voltar aos abraços, ao afeto, ao aperto de mãos. Por enquanto, a recomendação é que sigamos fazendo o esforço para cuidar da nossa gente, sobretudo aqueles que mais precisam. Um grande abraço, fiquem com Deus.